Alô, galera, de novo aqui, nós estamos da Livraria Vozes. Livraria Vozes, Canal Neural, eu, professor Tony Marcos, meu querido amigo, professor Ronaldo Ferreira, nesse tema sensacional, luxúria, lascívia, concupiscência. E meu querido amigo Ronaldo deixou aqui um recado para mim, deixou uma pergunta no ar, que foi a seguinte, vamos repetir? Se a condenação antiga, né, era sempre a falta, a castração sexual, a questão de um moralismo, né, palavra que é extremamente equivocada, porque moralista na filosofia, tem até um vídeo que o Pondé fala isso, eu acho muito interessante, porque a gente usa muito tempo todo, falso moralista. Não existe falso moralista, existe o moralista. Moralista é alguém que estuda a moral, né? E essa moral não pode ser desassociada com a questão da psique humana. Quando você estuda a questão moral, você estuda o comportamento. O que leva alguma pessoa a transgredir aquilo que é a moral, os bons costumes, os valores, a ética, etc. Então, Marquinhos, a grande queixa era que, assim, essa falta, né, essa castração usada por alguns, sexual, é que levava aos grandes problemas, inclusive os problemas psíquicos, recalques, etc. e tal. Então, se o problema era esse, a pergunta que eu deixei, por que o excesso, principalmente da questão sexual, leva a um vazio, a uma angústia? É uma simetria, né? É uma simetria. Assim como a falta leva a uma angústia, o excesso também leva. A gente para naquele ditado popular que diz assim, tudo que é demais é sobra. É sobra, já dizia a minha avó. Já dizia a sua avó e a minha também. Então, e a avó da avó. E a avó da avó. Então, assim, eu vejo dessa forma. Muitas vezes a gente cerca essa questão sexual, desejo, prazer, de um certo hedonismo, de um certo exagero, de uma certa relevância além da média do que são as outras coisas. E isso, depois que esvaído esse desejo excessivo, causa um vazio, um buraco nas relações que muitas vezes não conseguem se esvair. É isso. Por exemplo, David Le Breton, aqui, o antropólogo, ele trabalha muito essa questão do corpo, né? O que é o corpo na história da humanidade, nas relações humanas. E hoje você tem muito essa coisa porque a luxúria tem um aspecto do pecado, né? É aquela coisa... A luxúria é trabalhada, inclusive, em questões religiosas, fortemente. Né? Como um pecado. E aí a gente separa três coisas, que geralmente as pessoas não separam. Uma seria a luxúria, a outra seria a castidade e a outra o celibato. Geralmente, quando você fala de castidade, as pessoas entendem aquele cara religioso, o padre, etc. Ali é castidade, mas aquilo é celibato. Qual seria a diferença? Se eu sou um jovem e quero ter a relação sexual depois do casamento, eu estou vivendo castidade. Se eu sou um homem casado, uma mulher casada e tenho minha relação sexual dentro do casamento, eu estou vivendo a castidade. A castidade seria justamente a ideia de um sexo dentro dos parâmetros aceitáveis dentro da moral cristã. O celibato já é a ausência do sexo. O celibato aí já é a ausência do sexo. Por isso que o homem casado... Se faz uma confusão das duas coisas. Porque a gente fala, castidade. Então, castidade é o seguinte, e geralmente as pessoas falam de castidade como celibato. Com certeza, eu já ouvi dessa forma. Porque a moral, por exemplo, a moral cristã, eu conheço um pouco, ela é ligada à questão da castidade. Então, teria a ideia de que antes do casamento teria abstinência sexual, né? A virgindade. E depois do casamento seria a relação sexual dentro do casamento, dentro de uma relação entre duas pessoas aberta à procriação. Então, ela é heteronormativa, se a gente pode dizer assim. Então, aí tem a questão da castidade. Inclusive, dentro da própria... Muita gente não sabe, mas como a igreja tem essa questão heteronormativa, a igreja católica, ela não exclui a homoafetividade.
né? Mas que o homoafetivo ele não deveria ter relações porque estaria fora da questão dos parâmetros da natureza e seria reservado para ele não uma castidade, mas um celibato. Se ele quisesse só a relação sexual, é interessante, né, que a gente trata dessas coisas, as pessoas não sabem muito. Se ele quisesse uma relação homossexual, ele ficaria no celibato, ou seja, não poderia. E se ele fosse voltar dessa relação homossexual para uma relação heterossexual dentro de um casamento, aí ele poderia ter a castidade. Isso é muito interessante porque essa moral ela é construída dentro de um parâmetro que foi dentro de uma linha judaica. A ideia, quando eu falo interessante aqui, não quero dizer que é bom ou ruim, é objeto de conhecimento, não é? Objeto de interesse. De interesse e não explicação em si. Claro. Ou seja, assim, isso é interessante, resume a ópera. Naquele filme Capitão Fantástico tem isso, a palavra proibida é interessante, porque ele não explica o que é. Então, aqui a questão toda é a seguinte: o excesso, ele é condenado com a questão do vício. Então, a luxúria, ela passa não só da questão sexual, mas para a questão do pecado. E aí tem um outro aspecto psíquico muito interessante, que é assim: toda vez que eu transgrido algo, eu tenho a sensação de proibido e de culpa. Isso, para a questão humana, traz algo muito interessante dentro de todo o aspecto fisiológico, né? Você está transgredindo, aumenta seu batimento cardíaco, aumenta a adrenalina e uma série de coisas. O adultério vem justamente dessa questão, né? Você está transgredindo, você está fazendo algo, e isso faz com que esse prazer seja potencializado. E isso aí entra na questão do vício da luxúria, né? Você quer ter sexo o tempo inteiro. E aí traz a questão do vício. Ronaldo, a gente está conversando aqui, é importante que as pessoas observem um pouco disso, sobre a questão da luxúria como elemento fundamental à busca do sexo, até de forma exacerbada. Mas vamos lembrar que São Tomás de Aquino, no século XIII, Sim. ele coloca o sexo como o excesso de busca de prazer, seja ele carnal, seja ele de poder, ou seja ele de dinheiro. E aí eu vou buscar um exemplo que é no próprio século XIII, que é o Gengis Khan. Uhum. O Gengis Khan não só era um cara que buscava o poder, de forma que ele o fez conquistando nada mais, nada menos do que 50% do território conhecido à época, né? Ele foi o maior dominador de território, até mais do que Alexandre Magno o Grande. E, além disso, ele tinha uma questão voltada para o sexo tão poderosa que hoje 18% da população mundial aproximadamente tem os genes do Gengis Khan. Né? Isso é indiscutível. A gente está falando de um lugar chamado de Mongólia, que fica entre a China e o Japão, que tem hoje aproximadamente 2,5 milhões de habitantes, que se compara a Manaus, aqui no Brasil, e que a gente para pensar no terreno, quando ele estava no auge que ele conquistou e sedimentou pelo filho dele após a morte dele, né? Ele conseguiu um terreno que é 2,5 vezes o terreno brasileiro. Nossa. Então a gente para pensar no continentais, exatamente, né? No que é a Mongólia e do que esse cara conseguiu fazer. E trazido por uma lógica completamente hedonista, voltada para essa questão sexual, porque de uma forma ou de outra existiu essa questão. É lógico, existe uma dinâmica voltada para a violência aí, não tem nem o que questionar. Ele era uma pessoa extremamente violenta, então a gente não vai achar que essas relações sexuais eram consensuais. Não. Mas é óbvio que não. Eu acho que até 99,9% eram estupros, né? Eram estupros. Então a gente tem uma figura que retrata justamente a descrição do Tomás de Aquino. Que é essa questão de dizer, olha, o hedonismo, desculpe, o hedonismo não, luxúria. A luxúria, ela não está associada única e exclusivamente ao sexo, mas em muitos casos associada à busca de poder. E isso pode ter causado, não o Gengis Khan, mas essa leitura
pode ter trazido para o mundo moderno essa confusão dinâmica entre o luxo e a luxúria. A conquista de poder, a conquista do dinheiro. Porque, veja só, quando a gente para pensar que na década de 80, vamos lá, eu posso estar completamente equivocado e se estiver, estaria aqui disposto a ser corrigido. Mas quando a gente pensa na década de 80, que você via aquelas propagandas de automóveis com mulheres seminuas. Basta não voltar para hoje, propagandas de cerveja. De cerveja. Então você vê uma relação de consumo associada a uma questão de poder. E uma questão de sexo. Machista, né? Lógico. Não, eu não vou nem entrar na questão da misoginia e do machismo. Eu vou entrar na questão de dizer assim, você não... Porque assim, eu acho que a misoginia e o machismo são subprodutos desse tipo de cultura. Sim. Então assim, a gente entrou numa dinâmica de cultura em que hoje você diz assim, pô, o cara é assim, assado. Pro cara da década de 80, pro adulto da década de 80, porque nós éramos adolescentes na década de 80, então pro cara que é adulto da década de 80, não era machismo. Misoginia é uma coisa estranha. Como assim misoginia? Inventaram isso aqui hoje, por quê? Porque a realidade dele era propaganda de cigarro, propaganda de cerveja e de automóveis com mulheres seminuas. Sim. Existia uma lógica hedonista, altamente sexualizada, não é sensual, era altamente sexualizada. Não vou muito para longe, não. Né? Vamos causar uma polêmica aqui. Você já foi a alguma feira de automóvel? Fui. Algumas. Havia ali nos lançamentos dos carros top alguma mulher vestida de forma sensual? Alguma não, todas. Então. Aí a gente volta. Se a gente tiver que colocar como exceção, talvez as apresentadoras que falavam ao microfone, mas aquelas assim, que apresentavam os veículos. Com uma roupa de poder, um taê e tal. Exatamente, lá. Mas as outras estavam todas com a roupa bem colada, em que desenhavam o corpo, em que tinha um excesso de sensualidade. Então a gente não pode dizer que o cara que associa a luxúria a luxo é um total ignorante. Não existia uma sociedade culturalmente vocacionada para essa dinâmica de pensamento e de sentimento. A negociação da intimidade. Professor, posso ler esse livro? Ele pode ler tudo, mas é um livro de sociologia. Vai abordar todas essas questões do que é, de fato, o sexo pago consentido do sexo pago disfarçado. E aí a gente volta para essa coisa. Por que os excessos nos levam a esse vazio? Porque a gente descobre que na busca desenfreada desse excesso a gente não encontrou foi nada. E isso é deprimente. É deprimente, porque não haverá um corpo de prazer que me realize e que aquilo acabou. Você sempre quer mais e mais e mais, né? Que é toda uma discussão sobre a questão do corpo, a antropologia do David Breton, que é justamente isso, a questão do corpo. Porque se assim não fosse, hoje a gente estaria no paraíso. Por quê? Há uma liberdade sexual. Aí vou para uma questão do nosso próximo e último bloco dessa questão luxúria. Luxúria rendeu, hein? A traição é só uma questão de consentir? Ou é uma questão da mentira? Próximo bloco, não responde. Difícil, não? Inclusive, para esse bloco, eu tenho que ter um bloco para pensar. Porque não é brincadeira. Mexe com o âmago da humanidade, não meu, mas da humanidade. Uma resposta coletivamente difícil. Mas, meus amigos, fiquem aqui com a gente, porque... Dê um like, dê um dislike. Se quiser, pode dar dislike, colabora também, viu? Você tá retado com a gente. Eu não vou dar um dislike. Se inscreva no nosso canal, né? Dê um minutinho. Marca lá no sininho, porque sempre que a gente aparecer, a sua vida vai mudar para melhor. O papiol também. E a melhor coisa, é de graça. Essa frase eu roubei do nosso querido amigo Paulo Henrique Amorim. Deus o tenha. É de graça, não tem nenhum problema. Então, gente, fica com a gente. No último bloco, a gente entra nesse papo super legal, super voltado para essa questão mais sensualizada da humanidade. Um beijo.